do Senhor, Jonatas Cruz aqui com vocês. Eu sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical do Ministério Semear para a classe dos jovens. E hoje nós vamos falar um pouco da nossa lição de número 2, a lição que tem por título O Chamado de um Líder. A gente está analisando o livro de Josué de uma forma expositiva. E a gente vai aprender algumas lições com Josué, um dos grandes homens de Deus, homens escolhidos pelo Senhor. E a gente tem coisas que a gente precisa aprender com Josué, principalmente para os nossos dias agora, dias de dificuldades, dias de lutas, dias de quarentena, de pandemia. E pensa numa lição que chamou a minha atenção, tocou no meu coração, porque é uma coisa muito atual. Nós precisamos urgentemente de líderes, não somente na nossa igreja aqui no Ministério Semear, mas precisamos de líderes que se levantem, principalmente nesses dias de luta e de dificuldade. Vamos fazer uma oração antes de começarmos nossa aula? Senhor nosso Deus, nós te apresentamos, meu Pai, esta aula, este momento, meu Pai, em particular, que nós vamos tirar para aprender da Tua Palavra, para aprender com Josué, o Teu servo, Senhor Deus, como ser um líder segundo o Teu coração. Então nós te pedimos que o Senhor nos dê graça, nos dê misericórdia, que o Teu poder seja derramado em nossas vidas. Amém. O nosso texto do dia está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Pega a tua Bíblia aí, acompanha comigo, em nome de Jesus Cristo. O que está escrito? Está escrito assim: Eu não te dei uma ordem? Ser forte e corajoso. Não tenha medo e não te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde você andar. Pensa numa palavra maravilhosa, em particular uma palavra que marcou a minha juventude, antes do meu casamento, até hoje marca, né? Que é essa palavra de Josué 1:9. Deus sempre fala ao meu coração sobre ser corajoso. E nós precisamos de pessoas corajosas, de jovens corajosos dos nossos dias. Porque o que tem acontecido são coisas que precisa de jovens, de pessoas que coloquem-se diante da presença de Deus e falem assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para fazer a tua vontade, o teu querer. A nossa leitura bíblica está lá em Deuteronômio 34, no versículo 1 ao 9. Você pode pegar sua Bíblia e acompanhar depois, fazer uma meditação, anota, faz umas anotações aí especial. É um prelúdio do que vai acontecer no livro de Josué, é o que vai acontecer antes do que nós vamos abordar aqui, tá bom? A nossa tradução diz assim: os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Quem foi o líder que morreu aqui? Moisés. E quem era Moisés? Moisés era simplesmente o cara que falava com Deus face a face. Ele não era simplesmente qualquer um. Ele foi o instrumento de Deus para libertar Israel do jugo, da escravidão lá no Egito. Então o que acontece? Esse grande homem de Deus, que tinha essa tão grande intimidade com o Senhor, que foi o instrumento de Deus para a escrita das leis, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi o instrumento de Deus, ele morre. E aí, o que acontece? Quem é que vai assumir no lugar de Moisés? Quem é que vai ser o substituto de Moisés? E aí a grande pergunta hoje, há uns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, um ano atrás, um grande homem de Deus morreu, o Billy Graham. E eu gosto muito das pregações dele, sempre no direct do Instagram ou no status do WhatsApp eu estou colocando algum trecho de uma pregação dele. E aí a pergunta, quando ele veio falecer, que veio ao meu coração, foi o seguinte: quem é que vai, da minha geração, do meu tempo, que vai poder substituí-lo, que vai poder estar no lugar dele? Quem é que vai poder ser um homem de Deus em nossos dias hoje? E eu tenho uma coisa para te falar: Deus está chamando você, que está vendo esse vídeo, está chamando você e eu para sermos os líderes dessa época agora, principalmente dessa época de crise,
Deus levanta líderes. E por isso que Deus fala bem assim, ó, a coragem e determinação para conduzir o povo já fazia parte da personalidade de Josué, mas alguém precisava pô-los à prova. A partir de então, com a certeza do seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar o povo rumo à terra prometida. Josué sabia do seu chamado, Josué sabia que Deus tinha o capacitado, porque ele viveu com Moisés, mas ele precisa ser encorajado. E talvez você hoje está precisando ser encorajado. Relembrar do seu chamado, relembrar que Deus te escolheu. E esse é um dos nossos objetivos. Encorajar você e eu, um dos objetivos dessa lição é encorajar você e eu a reavivarmos o dom que Deus colocou em nossos corações, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, falando assim, Timóteo, reaviva o dom que Deus colocou sobre a tua vida através das imposições de mãos. Deus colocou um dom sobre a vida de cada um, sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Está na hora da gente reavivá-los, está na hora da gente colocar fogo em nossas vidas e começar a falar da palavra de Deus. Primeiro tópico, um novo tempo. O que antecedeu esse novo tempo? A morte de Moisés. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés servia chegado ao seu fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. O tempo da caminhada pelo deserto acabou. O que está acontecendo aqui? Moisés morre e ele vislumbra no monte a terra prometida, mas não a possui. E agora o dever, o privilégio de possuir a terra prometida, Canaã, é passado a Josué e a nova geração que está com ele. E aí agora a morte de Moisés marca a divisão do quê? A caminhada do deserto acabou, o providenciar de Deus, do maná, do alimento, da água que saía da rocha, da coluna de fogo durante a noite, da nuvem durante o dia que protegia os israelitas do sol. Tudo isso, a morte de Moisés marca o fim desse momento. Para quê? Porque agora o povo vai ter que começar a trabalhar com suas mãos. Não é que Deus não estava providenciando, gente. Mas é o seguinte, Deus começou a falar assim, olha, eu vou providenciar agora através das mãos de vocês, através do trabalho de vocês. Eu vou dar todos os meios para que vocês consigam, mas vocês vão precisar se esforçar também. É muito parecido com a nossa época agora. A gente precisa se esforçar para recebermos a providência de Deus. Não basta somente esperarmos. Amém? Assuma a liderança. O Senhor falou com Josué, levanta-te agora. Esse era um momento singular na vida de Josué. Um homem acostumado a servir a Moisés, que agora recebera uma ordem para se dispor. Levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, o Kairos, para realizar sua obra. Lembrando de que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu às ordens de Moisés. Ele sempre esteve ao lado de Moisés. Ele aprendeu com Moisés. Então, um grande aprendizado para você, jovem, para qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo. Sabe qual é? Antes de você liderar, você precisa aprender. E é uma das coisas que faz a maior diferença na nossa vida. Sabe, nossa vida é como um jogo. Liderar é como se fosse um jogo. Sabe, eu já joguei muito Mario Bros. Quando você joga, se você não pegar alguns itens antes, você pode chegar no chefão, mas você não vai conseguir passar. Também assim na liderança. Se você não aprender antes, você pode até chegar num lugar de líder, mas você não vai conseguir exercer a sua liderança com excelência para Deus. Por quê? Porque você não aprendeu. Porque você não desenvolveu antes. Antes de nós sermos o líder que Deus nos chamou, nós temos que aprender com outros líderes. Aprendemos com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Aprendemos com Jesus, com os apóstolos, sim. Mas também aprendemos com os nossos pastores, com os nossos líderes de departamento,
de qualquer departamento nós precisamos aprender. Muitas coisas você vai aprender com o departamento infantil. Ah, mas eu sou jovem. O que tem a ver eu aprender com o departamento infantil? Você vai aprender muitas coisas lá no departamento infantil. Eu aprendi muito. Então, se envolva, aprenda, sente-se, escute, esteja disposto a aprender, esteja disposto a ser corrigido. Com certeza Moisés corrigiu Josué muitas vezes. E isso marcou a alma de Josué e o fez se tornar um líder tão bem sucedido. Aprender é algo de extrema importância para aqueles que querem se tornar líderes segundo o coração de Deus. Terceiro ponto do nosso tópico, ter iniciativa. E é uma coisa que está faltando nos nossos dias. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Josué 1:2. Josué tinha de entrar na terra prometida, juntamente com o povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto, era hora de avançar rumo a Canaã. Passa o Jordão significa um rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora do nosso tempo, da nossa geração, tomar uma posição. Está na hora de eu e você tomarmos uma posição. Não tem como ficar mais na beira do muro, não tem como ficar mais em cima do muro, não tem como fazer rodeios. O povo rodeou a terra prometida por 40 anos devido ao seu pecado, devido à desobediência. E agora chegou o momento, tinha chegado o momento deles possuírem a terra prometida. Está no momento agora. E aí Deus vai encorajar e dar uma ordem a Josué. Josué, deixa eu te falar um negócio. Vai lá, passa o Jordão. Está na hora de possuir aquilo que eu prometi para vocês. E aí está faltando, sabe o que para a nossa geração? Para mim, para você? Iniciativa. Está faltando iniciativa na nossa vida. Você tem tido iniciativa? Será que nós temos tido iniciativa como Josué teve? Assim como Deus nos chamou para ter iniciativa? Todos nós fomos escolhidos por Deus. Mas será que temos tido iniciativa? Como assim? Em nenhum momento, Jonas, eu ouvi Deus falando assim: eis que eu te chamo, fulano de tal. Mas Deus te chamou através da palavra dele. No dia que ele te chamou para ser salvo, ele te chamou também para servir. E aí que vem a questão: você tem tido a iniciativa? Ah, mas em nenhum momento, Jonas, Deus falou comigo. Em nenhuma oração, Deus falou assim diretamente: toma iniciativa, como fez com Josué. Mas Deus muitas vezes não vai fazer como fez com Josué. Deus vai fazer, sabe como? Vai colocar um problema na nossa frente. Deus vai colocar um problema na nossa frente. E vai falar bem, e vai colocar assim: esperar. Qual vai ser a sua iniciativa? O que você vai fazer diante disso? Um dos maiores exemplos é o que a gente está vivendo hoje, a quarentena. Quarentena é uma das maiores coisas que foi aparecer problema nas igrejas. Provavelmente você que está vendo esse vídeo, que não seja do nosso ministério, você está enfrentando problemas também no seu ministério. Nós estamos enfrentando dificuldades no nosso ministério. Grandes desafios têm se levantado. E aí a pergunta é: você tem tomado iniciativa para poder ajudar? Muitas vezes o seu pastor, o seu ministro, o bispo da tua igreja está aí precisando de alguém para ajudar ele. E você está assim, sem tomar iniciativa nenhuma. Deus está chamando você e eu para tomarmos iniciativas. Falar assim: eis-me aqui, vamos lá, eu estou presente, eu quero ajudar. Amém? Vamos lá para o nosso segundo tópico. Conselhos para a conquista. Não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Algo bem diferente do que disseram acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e o Caleb, que entraram na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus, por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, a terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas que pecavam. Talvez no meio daquela geração que Josué estava entrando lá, levando, tinha gente com o mesmo coração da geração anterior, duvidoso, desobediente, e vai se provar através da vida de Corá que tinha gente sim lá, tinha gente desobediente, mas Deus
falou para Josué: não despreza ninguém. E aí, às vezes, a gente está desprezando. Ah, mas o irmão fulano de tal, o jovem fulano de tal, ele é falho e tal. Não despreza, chama todo mundo. Você tem um chamado de líder, você tem um chamado de quem guia. Líder é aquele que toma a frente para guiar outras pessoas. Líder é aquele que faz junto. E Deus nos chamou para ser líder. Então está no momento da gente não desprezar ninguém. O Senhor não surpreende ninguém, surpreende com as suas limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois eles nos conhecem muito antes do nosso nascimento. Agora tu imagina o seguinte: imagina se Deus fosse analisar a nossa capacidade segundo nossas características éticas. Você acha mesmo que Deus ia nos chamar para ser líder? Você acha mesmo que Deus ia me chamar para ser líder ou professor da escola bíblica dominical? De jeito nenhum. Eu sou falho. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Todos nós cometemos erros. A Bíblia fala que nós somos miseráveis pecadores. E que se não fosse a graça de Deus e a misericórdia, nós nunca seríamos salvos. Mas Deus escolheu nos amar mesmo assim. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não despreze ninguém, tá? Porque Jesus não desprezou ninguém quando escolheu morrer naquela cruz do Calvário. Amém? Vamos lá? Segundo subtópico. Está escrito assim: dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te, ou em outras palavras, dá o teu máximo. E aí, você tem dado o seu máximo? Josué deu o máximo dele no momento em que ele assumiu. Antes de assumir, ele já dava o máximo quando ele estava ajudando Moisés. Mas ele deu o máximo dele como líder. E a minha pergunta é: você tem dado o seu máximo como líder? Você tem dado o seu máximo como liderado também? Como aquele que é alvo de algum líder? Você tem se esforçado? Ou tem feito de qualquer jeito? Ou tem sido desleixado? Deus nos chama para dar o nosso máximo, entregar tudo de nós, toda a nossa vida, nos derramarmos diante dele. Com Deus não tem 8 ou 80, com Deus é tudo ou nada. Com Deus não tem média. Eu vou dar um pouquinho para Deus, eu vou dar um pouco do controle da minha vida ao Senhor. Não, com Deus você tem que entregar tudo. Você tem que entregar a sua vida, os seus sonhos, tudo de você tem que entregar. A promessa. Junto com o chamado de Josué veio uma promessa maravilhosa. Essas 3 promessas, a prosperidade, a derrota dos inimigos e a principal de todas, a presença de Deus. Prosperidade. Deus disse que em todo lugar que ele pisasse a planta dos pés dele, seria dado para ele. Segundo, a derrota dos inimigos. Ao mencionar ninguém se ficará de pé diante de você durante toda a sua vida, Deus está dizendo, sabe o quê? Você vai ter vitória. Deus está dizendo: mas o inimigo da minha alma, Satanás, está me atacando várias vezes. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está em Cristo, não há o que temer. Se nós estamos em Cristo, não há o que temer. Pode se levantar o inferno inteiro. Deus vai nos dar vitória. E a principal de todas é a presença de Deus. Não te deixarei desamparado. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila. Não quer dizer que no teu chamado de liderança, no teu chamado que Deus fez para você, você vai ser tudo tranquilo. Isso é uma mentira. Se eu chegar aqui para você e falar assim, olha, vai lá, você vai conseguir, você não vai ter problema nenhum, eu estaria mentindo para você. Josué teve problemas, teve dificuldades, ele teve que muitas vezes se superar diante da presença de Deus. Mas uma coisa foi principal na vida de Josué, e nas nossas vidas também é. Sabe qual é? A presença de Deus. É muito melhor passar dificuldades estando na presença de Deus do que estar tudo bem e não estar na presença do Senhor. É muito melhor estar no centro da vontade de Deus e estar passando numa luta, uma grande dificuldade, uma tempestade, um desafio, do que estar na bonança, como o povo diz aí, está tudo bem, está tudo legal,
mas está longe da vontade de Deus, longe da presença de Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, diz assim, em minhas palavras: Senhor, tira-me tudo, mas não me tira a tua presença. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você hoje? Independente do que esteja acontecendo, a minha presença, a presença de Deus é muito melhor do que tudo. Melhor do que qualquer coisa. Então, nós aprendemos com Josué o quê? Aprendemos que nós devemos observar os nossos líderes. Nós aprendemos que nós não devemos desprezar ninguém. E nós aprendemos uma coisa central: a presença de Deus. Ela nunca deve ser deixada de lado em nossas vidas. E para concluirmos, o livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel com certeza sofreria tremendamente diante dessa jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel e corajoso, o povo se encheu de fé e estaria garantida a sua vitória. Então, o que eu tenho para dizer para você que está assistindo essa aula? Seja um homem comprometido com Deus, seja uma mulher comprometida com Deus. Se você for comprometido com Deus e aplicar esses 3 pontos que nós falamos aqui na sua vida, com certeza, eu não vou te dizer que você não vai ter lutas, mas com certeza você vai ter a alegria da presença de Deus, você vai ter a vida cheia, porque você vai ter a certeza que você está entregando o seu melhor para Deus, você está fazendo com excelência, você está sendo um líder segundo o coração de Deus. E um desafio da nossa geração hoje, principalmente nessa quarentena, é de líderes. Então Jesus está nos chamando para ser líderes, e eu, em nome de Jesus Cristo, te chamo, te desafio a se dispor para o seu líder, para o seu pastor, para o líder do teu ministério, e dizer assim: eu estou aqui, eu quero ajudar, no que eu posso fazer? Amém? Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, que Deus em Cristo abençoe todos aqui. A gente vai fazer uma oração para que Deus venha despertar líderes na nossa geração. Senhor nosso Deus, depois dessa exposição, dessa aula, Pai, nós vamos te pedir uma coisa: desperta dentro de nós, meu Pai, o dom que o Senhor colocou. Desperta, meu Deus, para sermos líderes segundo o teu coração, líderes segundo a tua vontade, Deus. É o que nós te pedimos, meu Pai. Abençoa-nos, ó Deus, nos guia em cada escolha. Amém. Que Deus em Cristo abençoe todos.